O que realmente destrói alguém na prisão não é apenas a cela. É o que acontece lentamente com a mente humana quando liberdade, identidade e controle desaparecem. Antes de começarmos, inscreva-se no Mente em Foco para explorar os mecanismos mais profundos da mente humana, comportamento social e os ambientes que transformam pessoas psicologicamente. Quando a maioria das pessoas pensa em prisão, imagina apenas muros altos, celas, guardas, violência. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo ali dentro. Prisões não funcionam apenas como lugares de punição. Funcionam também como ambientes de transformação psicológica extrema. Porque quando um ser humano perde liberdade, a mente muda, a rotina muda, a percepção de tempo muda, a identidade muda. E talvez o mais assustador seja perceber que o sistema prisional não afeta apenas o corpo, afeta profundamente o comportamento humano. Teoricamente, prisões deveriam punir, proteger a sociedade e recuperar pessoas. Na teoria, o sistema prisional possui 3 objetivos principais. 1. Punir crimes. A perda da liberdade funciona como consequência das ações. 2. Proteger a sociedade, separando pessoas consideradas perigosas do convívio social. 3. Ressocializar. Preparar indivíduos para retornar à sociedade de forma menos destrutiva. O problema é que, na prática, as coisas costumam ser muito mais complexas. Porque ambientes extremos frequentemente transformam o comportamento de maneiras imprevisíveis. E nem toda prisão realmente recupera alguém emocionalmente. Algumas apenas aprofundam violência psicológica. O cérebro humano não foi feito para viver sem autonomia. Existe algo profundamente psicológico sobre perder liberdade. Na prisão, a pessoa perde controle sobre quase tudo: horários, movimentos, privacidade, decisões simples, contato social. E isso gera impacto mental enorme. O ser humano precisa de autonomia para manter sensação de identidade. Quando tudo passa a ser controlado externamente, a mente entra em estado constante de tensão. Algumas pessoas desenvolvem ansiedade extrema, paranoia, agressividade, depressão. Outras entram em apatia emocional, como mecanismo de sobrevivência psicológica. Porque sentir demais em ambientes extremos pode destruir alguém mentalmente. Mesmo sem liberdade, seres humanos continuam criando poder, grupos e dominação. Existe algo fascinante e assustador sobre comportamento humano. Mesmo em ambientes extremamente controlados, as pessoas criam novas estruturas sociais. Dentro das prisões surgem hierarquias, lideranças, facções, regras próprias, códigos invisíveis. Porque o ser humano organiza poder naturalmente. E quando o ambiente é hostil, pertencimento vira questão de sobrevivência. Muitos presos entram em grupos não apenas por escolha ideológica, mas por proteção, medo, necessidade de pertencimento. Porque isolamento total dentro de ambientes violentos pode ser psicologicamente devastador. O ambiente muda comportamento muito mais do que a maioria imagina. Talvez essa seja uma das reflexões mais importantes. Prisões mostram claramente como ambientes moldam seres humanos. Imagine viver diariamente em um lugar onde existe tensão constante, desconfiança permanente, violência potencial, falta de privacidade, necessidade contínua de vigilância. Com o tempo, o cérebro adapta comportamento para sobreviver. A pessoa pode se tornar mais fria, mais agressiva, mais desconfiada, mais emocionalmente endurecida. Porque ambientes extremos recompensam certos comportamentos e punem vulnerabilidade.
Talvez uma das punições mais pesadas seja sentir a vida parada enquanto o mundo continua. Existe algo psicologicamente brutal sobre o tempo na prisão. Dias repetitivos, mesma rotina, mesmo espaço, mesmas paredes. Enquanto isso, o mundo lá fora continua mudando. Famílias mudam, amigos desaparecem, filhos crescem, tecnologia evolui. E muitas pessoas relatam sensação profunda de desconexão da realidade externa, como se estivessem congeladas no tempo. Isso cria impacto emocional enorme, principalmente em condenações longas, porque o cérebro humano precisa sentir progresso e movimento para manter esperança psicológica. Nem todo ambiente corrige comportamento. Alguns reforçam destruição. Essa talvez seja uma das discussões mais difíceis sobre prisões. Por que algumas pessoas saem mais violentas emocionalmente? Porque ambientes extremos frequentemente reforçam sobrevivência agressiva. Imagine alguém entrando fragilizada emocionalmente e sendo obrigada a viver anos em ambiente baseado em medo e tensão. A mente aprende adaptação. E adaptação nem sempre significa evolução saudável. Às vezes significa endurecimento emocional extremo, desconfiança permanente, dificuldade de conexão humana, hipervigilância. Porque o cérebro aprende aquilo que o ambiente exige para sobreviver. As grades mais perigosas nem sempre são feitas de concreto. Talvez essa seja a reflexão mais profunda de todas. Porque existem pessoas fora da prisão física, vivendo em prisões mentais invisíveis. Medo constante, traumas, dependência emocional, ambientes tóxicos, rotinas que destroem lentamente a identidade. E isso revela algo poderoso sobre a mente humana. Liberdade não é apenas sair andando por aí. Liberdade também envolve autonomia emocional, capacidade de pensar, escolher, sentir, existir sem viver permanentemente aprisionado psicologicamente. No final, prisões revelam muito sobre comportamento humano, sobre medo, poder, sobrevivência, violência, adaptação psicológica. Mas talvez a maior reflexão seja perceber como ambientes moldam pessoas profundamente. Porque seres humanos raramente permanecem iguais depois de viver muito tempo em ambientes extremos. E talvez isso explique por que algumas das batalhas mais difíceis da vida acontecem dentro da mente, mesmo quando ninguém consegue ver as grades. Se esse conteúdo te fez enxergar comportamento humano, sobrevivência psicológica e os impactos do confinamento de forma diferente, inscreva-se no Mente em Foco e continue explorando os mecanismos mais profundos da mente humana.